HD versus SSD. Qual é a melhor opção para armazenamento? Olá pessoal, aqui quem fala é o Supreme. No vídeo de hoje vamos falar sobre as diferenças entre HD e SSD e as vantagens e desvantagens de cada um para que você possa escolher a melhor opção para o seu armazenamento. Como funciona o HD? HD é a sigla para Hard Disk, ou disco rígido em português. O HD é um dispositivo de armazenamento não volátil, o que significa que ele é capaz de armazenar informações mesmo quando não está sendo alimentado com eletricidade. Ele é composto por uma série de discos magnéticos, platers, que são empilhados uns sobre os outros dentro de uma carcaça metálica, juntamente com cabeças de leitura e gravação que podem ler e gravar dados em cada um dos discos. Os discos giram rapidamente enquanto as cabeças se movem, permitindo que elas leiam ou gravem dados em locais específicos no disco. A velocidade de rotação é medida em RPM, rotações por minuto, sendo que a maioria dos HDs modernos gira a uma velocidade de 5.400 ou 7.200 RPM. Quanto mais rápido os discos giram, mais rápido as cabeças podem acessar os dados. Os dados são organizados em trilhas concêntricas nos discos, e cada trilha é dividida em setores. Os setores são as unidades básicas de armazenamento no HD e geralmente têm um tamanho de 512 bytes. Quando um arquivo é armazenado no HD, ele é dividido em vários setores e espalhado por vários discos, para que o computador possa acessá-lo rapidamente quando necessário. Velocidade de transferência de dados. A velocidade de transferência de dados de um HD é significativamente mais lenta do que a de um SSD, Solid State Drive. Os HDs tradicionais usam tecnologia magnética para armazenar e acessar dados, o que significa que eles são limitados pela velocidade de rotação dos discos e pela taxa de transferência de dados da interface SATA ou IDE. Como resultado, a velocidade típica de transferência de dados de um HD moderno é de cerca de 100 a 200 MB por segundo. Já os SSDs usam memória flash para armazenar e acessar dados, o que significa que não têm peças móveis como os HDs. Isso permite que eles acessem os dados muito mais rapidamente do que os HDs. Além disso, os SSDs geralmente usam a interface SATA 3 ou NVMe, que é capaz de transferir dados a taxas muito mais altas do que a interface SATA ou IDE usada pelos HDs. Como resultado, a velocidade típica de transferência de dados de um SSD moderno pode ser de 500 MB por segundo a mais de 2 GB por segundo, dependendo do modelo. Em resumo, os SSDs são considerados mais rápidos do que os HDs em termos de velocidade de transferência de dados e, portanto, são uma escolha popular para sistemas que exigem alta velocidade de leitura e gravação de dados, como computadores gamers e de edição de vídeo. HDs, discos rígidos, e SSDs, unidades de estado sólido, possuem vantagens e desvantagens distintas. Vantagens do HD: capacidade de armazenamento maior do que a maioria dos SSDs, permitindo que você armazene mais dados em um único dispositivo. Preço mais acessível em comparação com os SSDs com a mesma capacidade de armazenamento. Resistência superior à perda de dados em caso de quedas ou danos físicos em comparação com os SSDs, porque não possuem peças móveis sensíveis a impactos. Desvantagens do HD: velocidade de transferência de dados mais lenta em comparação com os SSDs, o que significa que as tarefas que exigem acesso rápido a dados, como a inicialização do sistema e a abertura de aplicativos, podem ser mais lentas. Maior consumo de energia em comparação com os SSDs, o que significa que eles tendem a aquecer mais e consumir mais bateria em dispositivos móveis. Vantagens do SSD: velocidade de transferência de dados muito mais rápida do que a maioria dos HDs, permitindo que as tarefas sejam executadas mais rapidamente. Consumo de energia menor em comparação com os HDs, o que significa que eles tendem a aquecer menos e consumir menos bateria em dispositivos móveis. Maior durabilidade em comparação com os HDs, pois não possuem peças móveis que possam ser danificadas. Desvantagens do SSD: capacidade de armazenamento geralmente menor do que a dos HDs, o que significa que você pode precisar de mais dispositivos de armazenamento para armazenar a mesma quantidade de dados.
Preço geralmente mais alto em comparação com os HDs com a mesma capacidade de armazenamento. Maior suscetibilidade à perda de dados em caso de falha física, pois não possuem peças móveis que possam ser reparadas. Em geral, a escolha entre um HD e um SSD depende do uso pretendido. Para tarefas que exigem armazenamento de grandes quantidades de dados e não dependem de velocidades de leitura e gravação rápidas, um HD pode ser a melhor opção. Para tarefas que exigem velocidades de leitura e gravação rápidas, como jogos e edição de vídeo, um SSD é geralmente a melhor opção. Tanto os HDs quanto os SSDs são dispositivos de armazenamento de dados, mas diferem em sua tecnologia e, portanto, em sua resistência. Os HDs têm partes móveis, como discos rotativos e cabeças de leitura e gravação, o que os torna mais suscetíveis a danos mecânicos, como choques físicos, vibrações e desgaste mecânico. Portanto, eles têm uma vida útil limitada e, em geral, são menos resistentes do que os SSDs. Os SSDs, por outro lado, são construídos sem partes móveis, o que os torna mais resistentes a choques e vibrações. Eles também são menos propensos a falhas mecânicas e desgaste, o que significa que têm uma vida útil mais longa do que os HDs. No entanto, eles têm um limite de gravação, o que significa que, após um certo número de gravações, as células de memória começam a se degradar e a falhar. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para ajudá-lo a escolher a melhor opção de armazenamento para suas necessidades. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, paz e até mais. Fui.